Boa noite, pessoal. O meu nome é Paulo, eu sou o coordenador de projetos da SCAR, da Sociedade de Cultura Artística em Jaraguá do Sul. Para quem não conhece, a SCAR é uma instituição cultural com mais de 66 anos de existência, que além de ser uma grande produtora e promotora da cultura e da arte em Santa Catarina, também faz a gestão de diversos núcleos artísticos, entre eles a Orquestra Filarmônica SCAR. E é em nome dessa orquestra que hoje eu agradeço a presença de todos vocês aqui, né, para apresentar a turnê Retratos, que já passou por Jaraguá do Sul, na semana passada também passou por Pomerode, hoje estamos apresentando aqui em São Bento do Sul, e no domingo que vem, não nesse domingo, no próximo, no dia 28, estaremos em Joinville, na Sociedade Harmonia Lira. Então, né, para quem tiver pessoas conhecidas em Joinville e quiser estender esse convite, fica o nosso agradecimento. Registramos também com muita felicidade a nossa presença, o nosso retorno aqui em São Bento, né? Anualmente a orquestra passa aqui por São Bento, nos nossos projetos, quando a gente escreve, a gente sempre coloca a cidade de São Bento no nosso roteiro. E é uma cidade onde a gente tem uma receptividade muito boa, né? A gente sempre tem casa cheia, então é muito legal a gente passar por lugares que deixam esse tipo de memória, né? Nosso coração, inclusive. Então fica o nosso agradecimento a todos vocês, né, pelo engajamento, né, de vir numa noite fria como essa, para, né, como a gente sempre fala, partilhar deste momento conosco aqui da orquestra. Também gostaríamos de agradecer muito ao pessoal da Sociedade Ginástica e Desportiva aqui de São Bento. Agradecer também ao nosso maestro, Jorge Scheffer, os músicos que compõem o nosso corpo artístico, todas as pessoas que trabalham na produção, técnica, marketing, serviços gerais e demais trabalhadores da cultura, né, pessoas importantíssimas na concepção e na realização deste concerto. Para finalizar, a gente gostaria muito de agradecer também aos nossos patrocinadores, né, que através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, tornaram possível esse projeto de manutenção da Orquestra Filarmônica SCAR, que contempla ensaios semanais, masterclasses e concertos gratuitos para a população de Jaraguá do Sul e diversas cidades, né, de Santa Catarina, como hoje é o nosso caso aqui. E são patrocinadores deste projeto as empresas Grupo Koch, VEG, Agricopel, Posto Náutico Farol, Live, Nauterra, Autoelite, Duas Rodas, Elian e Indumac. A todos desejamos um ótimo concerto. Obrigado.
Boa noite, São Bento do Sul. Quanta honra e quanta alegria nós, novamente juntos aqui em São Bento do Sul, com a Orquestra Filarmônica SCAR. Disse muito bem o Paulo no início da sua preleção, onde ele coloca a palavra memória dentro da sua fala, da sua retórica, e essa palavra ela é muito forte. Tenho certeza absoluta que hoje nós todos ficaremos com excelentes e amorosas, calorosas memórias desse momento que passaremos juntos aqui. Meu nome é Jorge Scheffer e sou o maestro da Orquestra Filarmônica SCAR, e hoje vou então contar um pouquinho desse momento da orquestra, dessa turnê Retratos, dessa orquestra e também desse programa, para que a gente possa também interagir um pouquinho com vocês e então compartilhar um pouco da nossa história, do dia a dia e do porquê que nós temos então essa turnê com esse nome, com esse programa. Vocês bem sabem que uma orquestra sinfônica, uma orquestra filarmônica, ela é absolutamente riquíssima em peculiaridades, em detalhes, né? Não só as famílias que a compõem, como as cordas, as madeiras, os metais e a percussão, mas dentro de cada família também nós temos peculiaridades internas, muitas vezes conectadas pelo tamanho do instrumento, pelo material o qual esse instrumento é fabricado, entre outros inúmeros detalhes. As músicas, por outro lado, elas também são compostas por muitas peculiaridades. Todos esses elementos, eles são absolutamente incontáveis. Todos os compositores que escrevem para uma orquestra, hoje em dia, tem elementos suficientes para escrever obras lindíssimas a todo momento, a toda hora, com recursos inesgotáveis, não é? Principalmente com relação a essas características que eu estava falando aqui com vocês anteriormente, né? Então, dentro da obra, nós temos a melodia, que são as notas, né, que trafegam nessa horizontal. Nós temos a harmonia, que são os compostos na vertical. Nós temos os ritmos, né, quer dizer, a distribuição temporal de todas essas notas nesses ritmos. Então, são todos elementos muito bonitos. Mas tem um em especial que nós trouxemos para essa turnê, para o Retratos, que é o timbre. O timbre dos instrumentos musicais, eles são absolutamente únicos, e uma orquestra ela é muito rica nesse composto, que é o timbre. Então, depois, lá na hora do quadros, em uma exposição, eu vou explicar um pouquinho mais de como que um compositor pode usar bem desse recurso para trazer emoções, talvez até pintar por meio de notas musicais. Então, todos esses elementos que eu trouxe para vocês, que eu fui falando aqui, eles, por meio da interpretação da Orquestra Filarmônica, eles compõem texturas. E por que não falar em cores de alguns retratos, né? Em alguns ensaios, me lembro bem que nós comentávamos, né? Puxa, esse trecho aqui precisa ter um som um pouco mais escuro. Eles conseguem, um pouco mais claro, um pouco mais brilhante, um pouco mais denso. Então, isso tem uma correlação também com as artes plásticas. E depois, lá no quadrozinho uma exposição, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Mas agora, nós vamos tratar do timbre de uma forma única e muito especial. Nós teremos duas obras nessa segunda parte agora do programa, não é? A próxima obra, então, a Ave Maria, de Caccini, com o solo de violoncelo, do professor Arthur Benck, que está aqui e que vai fazer esse solo para nós. Então, é uma grande oportunidade para que a gente possa, então, interagir com um timbre, uma característica, de forma isolada de toda a orquestra. E aí, logo em seguida, nós teremos a valsa seresteira com saxofone e orquestra de cordas, que também é um instrumento que não é efetivo de uma orquestra
sinfônica, de uma orquestra filarmônica, tendo em vista que ele é um instrumento muito jovem. Então, os compositores ali antes do século XIX, principalmente, eles não escreveram para saxofone. Mas hoje vocês vão ter a oportunidade de observar, de ouvir, então, uma obra para saxofone, orquestra de cordas. Depois, no quadrozinho, uma exposição também tem saxofone. E se vocês gostarem bastante do concerto, no bis também tem saxofone. Mas faço de conta que eu não falei nada sobre isso, tá bom? Mas também tem, tá bom? Então, eu queria partir agora para essa parte do concerto. Eu queria que vocês dessem uma grande salva de palmas aqui para o nosso solista, Arthur Benck. Bravo, Arthur. Bravo. Então, seguimos. Obrigado.
Então, continuando agora com o programa, nós chegamos no momento da última obra do nosso programa, que está dividida em 8 partes, quadros de uma exposição de Mussorgsky e orquestração de Ravel. Victor Hartmann, um grande arquiteto, desenhista e pintor russo, ele era uma grande personalidade na época, morreu muito precocemente, com 39 anos, e aí então, no final do século XIX, eles resolveram elaborar, construir um in memoriam para ele, com muitas de suas obras, aproximadamente 400 obras desse arquiteto, pintor, desenhista, elas foram colocadas em uma exposição para que as pessoas pudessem, então, contemplar essa pessoa, tá? Essas obras. E aí, então, Mussorgsky, que foi o grande compositor dessa obra, foi visitar essa exposição. Inclusive, Mussorgsky era muito amigo de Victor Hartmann e emprestou 2 de suas obras para essa coleção. Pouquíssimas obras hoje em dia são conhecidas, elas existem fisicamente para que a gente possa observá-las. Então, hoje será o momento da nossa criação coletiva com base em alguns spoilers que eu vou trazer para vocês. Mussorgsky, naquela época, foi então na exposição, observou esses quadros e teve uma ideia: vou escrever uma obra em homenagem ao meu amigo, chamada Quadros de uma Exposição. A genialidade não para por aí, nessa obra, porque quando nós vamos, inclusive, no museu, seja na escola sei lá, numa exposição, na escola das nossas crianças, ou no museu, ou em qualquer tipo de exposição, nós temos vários comportamentos, dentre eles o nosso caminhar entre os quadros. E aí, então, Mussorgsky escreveu um tema para essa caminhada, que é chamada de promenade. Então, se vocês observarem no programa, tem várias vezes promenade 1, promenade 2, promenade 3. São 3 promenades e 5 quadros, que simboliza, então, aquele momento que você sai da frente de um quadro e começa, então, a caminhar em direção ao próximo. Ele musicou todo esse trajeto dentro dessa exposição. Então, nós vamos hoje representar musicalmente, com sons musicais, com timbres, com melodias, com harmonias, ritmos, esses quadros e também essa caminhada. Essa obra, é importante lembrar, né, Mussorgsky escreveu para piano, primeiramente. E foi uma obra relativamente conhecida na época. Todavia, em 1922, Maurice Ravel, escreveu uma orquestração. Então, transpôs do piano para uma orquestra sinfônica todas aquelas ideias sobre os quadros e sobre essas caminhadas. E aí a genialidade foi absurdamente sensacional. Ravel é um dos grandes, um dos maiores orquestradores e instrumentadores de orquestra. Porque aí eu volto lá na minha fala inicial, lembra que eu estava falando a respeito dos timbres? Ravel sabe como colocar o timbre exato para pintar um quadro, para trazer a emoção certa para aquele momento. Então, nós teremos as promenades e os quadros. A promenade, ela é simbolizada por esse tema aqui, ó, por essas notas, por essa melodia aqui, que começa já logo com o trompete. Por favor, Otávio. Ela também se repete com a trompa. E também com os clarinetes. Muito obrigado.
Que som lindo de todos vocês que tocaram essa melodia. Melodia essa, então, que simboliza essa caminhada. Esse pam, 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 parim, pam. Vocês estão indo de um quadro para outro. Agora, os quadros em si, nós começamos com o Velho Castelo. Esse quadro ele não existe nos dias atuais, para a gente poder pelo menos ter um spoiler visual. Nós vamos representá-lo aqui musicalmente e vocês vão recriar esse Velho Castelo. E Ravel, nesse momento, orquestrou então, lembra que eu falei? Com saxofone, com esse tema aqui. Isso, esse tema então simboliza o Velho Castelo com acompanhamento da orquestra. Do Velho Castelo, então, a gente vai para o Jardim das Tulherias. Então, nós precisamos imaginar uma grande praça com muitas flores, com um grande jardim, com muitas crianças brincando junto com suas babás, com os seus pais, pulando, dando risada. E esse jardim é simbolizado por elementos de articulação com as madeiras. Ok, muito obrigado. Então, essa articulação dos instrumentos da brincadeira traz esse elemento do Jardim das Tulherias. Aí nós passamos então para o bídolo. Bídolo, um carro de bois. Carro de bois, muito parecida com uma carroça, mas ele é maior, ele é mais robusto. Tem alguns carros de boi que têm rodas apenas de madeira, que são grandes, né? Então você já imagina um elemento muito robusto. E como que Ravel trouxe então essa sensação? E é importante lembrar do bídolo é o seguinte: a imaginação tem que trazer esse carro de boi muito pequenininho lá no horizonte. Você começa a enxergar ele, ele vem e ele passa na sua frente com toda a grandiosidade e ele vai indo embora. Ele vai embora. Então, além de trazer a representação de um carro de boi, Mussorgsky e Ravel, nos trazem essa sensação de caminhada desse boi. Então, vocês vão notar que começa muito piano, vem para 3 Fs, que é o fortíssimo da orquestra, e depois volta aos 3 Ps, muito baixinho, termina a obra só com um pizzicato de contrabaixo ali, como se fosse embora esse carro de boi. Como que ele representou então essa sensação desse carro de boi girando e vindo até nós, com esses elementos aqui, ó. É isso aí, olha. Então essa é a sensação que a gente vai ter de algo que está vindo até nós, girando e vai passar pela nossa frente aqui em São Bento do Sul e vai embora. O quadro próximo é Catacumbas. As catacumbas de Paris, essas catacumbas ainda existem, né? Lá é um local onde você pode visitar, é de visitação pública, eles prepararam esse espaço para serem visitadas. Todavia, catacumbas é um local sombrio, tenebroso, e as catacumbas de Paris ficam na profundidade do solo. Como representar isso em música, então? Ravel e também Mussorgsky usaram muito da qualidade da dinâmica. Então, nós temos os fortíssimos dos metais, mas temos também o pianíssimo. E, além disso, ele traz a harmonia truncada, a harmonia dissonante, algo que nos incomoda. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessas catacumbas agora aqui.
Então esses são os elementos, né, que trazem um pouco de arrepio, um pouco de medo com essas diferenças de dinâmicas e também da harmonia. Grande Portal de Kiev é o nosso último quadro. Esse quadro ainda existe, é na verdade uma pintura de um projeto, porque lá em Kiev, então eles tinham a pretensão de construir um grande portal, muito parecido com o Arco do Triunfo, então é um portal muito grande para a cidade inteira, aonde eles iriam homenagear toda a cidade. Esse portal não foi construído, mas o Victor Hartmann, ele elaborou um projeto como arquiteto. Esse projeto ainda existe, esse desenho dá para ver, mas a gente pode simbolizar mentalmente algo extremamente grande, e aonde passam carros, aonde passam pessoas, enfim. E aonde que está o ponto central do Portal de Kiev? O Portal de Kiev é o único quadro onde Ravel e Mussorgsky trazem a promenade novamente, que é o pam, 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 pam. Ele traz esse tema novamente, muito provavelmente, para que a gente tenha a sensação não só de olhar para um portal, mas que a gente esteja transpassando ele. A gente está passando, porque promenade, caminhada. Se eu tenho um portal e tenho caminhada, eu estou passando por esse portal. Então é isso. Do Grande Portal de Kiev eu não vou dar spoiler, porque ele é muito bonito, ele é gigante. A orquestra fica a plenos pulmões aqui com essa aventura. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Vamos seguindo agora com essa aventura aqui, dessa construção, dessa galeria de arte em São Bento do Sul, com a plateia e a Orquestra Filarmônica SCAR. Fiquem com Deus, tenham um abençoado final de noite e vamos em frente com essa música maravilhosa.